Olá! Nosso primeiro programa Elas em Guaratuba 2022. Seja bem-vindo 2022, gratidão a Guaratuba por nos receber por mais um ano para o programa Elas. A nossa gratidão à TV Guaratuba que faz tudo isso acontecer, a nossa SIG, a nossa principal apoiadora e principalmente a nossa primeira convidada do ano que está aqui, a Jane da Nil Móveis Planejados. Jane, a minha gratidão por estar começando o ano 2022 com você aqui, contando a tua história, do teu trabalho. Muito obrigada. É uma honra, né, começar o ano assim, com um programa desses, com essa importância para as mulheres e para a gente, para nossa vida aqui em Guaratuba. Essa questão do empreendedorismo, que eu acho que é fantástica na vida das mulheres, como isso tem um impacto, né, grande. Então, é uma honra participar, sendo o primeiro programa ainda, para começar o ano com o pé direito, né? Oh, coisa boa. Jane, nosso programa sempre começa contando uma história, a sua história. E uma história começa com Era Uma Vez. Então eu passo para você o teu Era Uma Vez. Era uma vez. Era uma vez, o meu era uma vez uma menina que gostava de montar casinhas. Eu sempre fui uma criança que não gostava de brincar com a boneca em si, eu gostava de montar as casinhas das bonecas. E com o tempo eu acho que fui amadurecendo essa vontade em mim e sempre foi um foco. Eu não fui uma pessoa que não sabia o que queria fazer. Eu sempre soube o que eu queria fazer. Então isso foi muito fácil, foi muito fluido para mim na vida. Então o meu Era Uma Vez é isso, era uma vez uma menina que gostava de montar casinhas. Então para você, assim, você não teve um momento de um insight que não é isso que eu vou fazer? Sempre foi assim para você? Não. Eu acho que esse insight, na verdade, quando eu era adolescente, foi descobrir que existia uma profissão que fazia isso, sabe? Foi quando eu descobri que alguém podia trabalhar com isso. A gente morava numa cidade pequena, eu sempre morei em Guaratuba, então eu não tinha essa consciência, né, geral das profissões. A minha família é uma família de empreendedores, mas do ramo gastronômico, então a gente estava sempre muito envolvido naquele mundo. E eu nunca tinha aberto a minha cabeça para outras possibilidades. Então na adolescência, quando eu tive assim a consciência, eu me lembro, assim, estava na escola, numa feira de profissões, e professores falando e tal, e apareceu essa profissão para mim, foi uma coisa assim que, tipo, era óbvio. Foi só um despertar. Foi óbvio. Então, eu acho legal, sabe, quando as pessoas me perguntam assim, porque eu falo assim, não foi uma coisa que eu tive muita dificuldade para escolher, foi uma coisa automática na minha vida. Foi uma coisa... E você levantou uma questão que eu acho muito importante, que é as feiras das profissões, né? A feira que tem nas escolas, porque a gente tem que decidir, entre aspas, o que vai ser ou o que vai fazer muito cedo. Muito cedo. Muito jovem, a gente não tem ainda o discernimento das coisas. Você sempre soube que você gostava de fazer, mas não sabia que existia uma profissão para aquilo, né? Eu, até um certo tempo, eu tinha um tio que me dava aula de matemática. Ele sabe dessa história e ele era engenheiro. Eu achava que aquele era o mais próximo que eu conseguiria chegar e fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Eu era apaixonada por ir lá no escritório dele ter aula de matemática. Eu tenho um desenho dele guardado até hoje lá na loja, que ele me deu depois da formatura. À mão, eu via eles desenhando, assim, eu falava, eu quero fazer isso. Mas ainda não era, por conta de ser a engenharia, ainda não era aquilo que me preenchia completamente, não era encantador para mim, sabe? Era uma coisa assim, já que eu vou precisar trabalhar, eu vou trabalhar com isso. Estava próximo, mas não... Não é exatamente. Então, quando eu descobri a arquitetura, foi uma coisa assim... Eu fiquei maravilhada, eu fiquei encantada com a possibilidade. Eu olhava a grade curricular e eu ficava assim, nossa, eu não acredito que eu vou estudar isso, que eu vou ter aula disso. Parecia uma diversão. Claro que não foi, né? A faculdade não é fácil, não é tão divertido quanto a gente imagina, mas eu acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, foi maravilhoso. Ainda mais quando você sabe o que você quer, está muito certa disso e você se encontra, quando você está fazendo com amor, com o que você ama, fica leve. Eu tive um adendo disso daí, que foi o seguinte, como a gente escolhe muito cedo, como você falou,
a gente acaba, às vezes, sendo induzido a certas coisas. E ali é a mesma... Então, como eu tenho uma família de empreendedores do setor gastronômico da cidade, a decisão óbvia nesse momento, para minha família toda, era a nutrição. Porque não existia faculdade de gastronomia, não existia nada relacionado a isso fora a nutrição, fora, né, para alimentos. E a minha mãe, ela insistiu muito, ela gostaria muito que eu fizesse, porque ela via... Era a vida dela. Era continuidade. Era uma continuidade do a questão trabalho da sucessão deles, ali, né, do isso. trabalho. E fazia sentido, fazia muito sentido. Sim. Eu fiz 1 ano de nutrição na época, mas eu fiz meio que já sabendo que não era aquilo. Que não era aquilo, mas eu tinha uma certa consciência da importância que isso teria também no nosso negócio ali. E eu tentei, eu fiz 1 ano, mas eu realmente não tinha nenhum jeito para isso. Não tinha nenhuma habilidade, não adiantava querer forçar a situação. Não, foi triste de ver, de ser eu naquela época, porque eu não tinha nenhuma ligação com aquele curso. E aí você foi estudar em Curitiba? Fui para Curitiba. Eu já fui para o 3º ano, daí eu fiquei dos 16 aos 26, 10 anos em Curitiba. Você ficou 10 anos. Sim, porque eu comecei no 3º, daí fiz a nutrição 1 ano, fiz a faculdade de arquitetura, que são 5, fiz mais 2 anos de especialização em design de interiores e ainda fiquei trabalhando mais um tempo, porque eu fiz 2 estágios só, 2 escritórios. Para mim sempre foi difícil me desvencilhar dos lugares também, porque eu pego o amor, sabe? Daí eu trabalhei no último escritório que eu trabalhei como estagiária, eu acabei ficando. Daí eu fiquei lá até resolver abrir o escritório em Guaratuba. Então eu voltei para Guaratuba para abrir o escritório de arquitetura. Já quando estava o teu negócio estabelecido. Isso, daí eu voltei para montar o escritório. Então eu voltei, abri o escritório em 2011. Daí foi 2011. Eu abri o escritório e aí comecei a entrar nesse mundo, sabe? Olha só. Jane, de toda essa história, né, esse resumo que você fez para nós, eu acredito que muitas pessoas foram significativas para você nesse processo todo de escolha, de vida, de profissão. Você quer mencionar alguma dessas pessoas, fazer um agradecimento? Eu acho que se eu fosse agradecer todo mundo que colaborou com essa minha formação, a gente ia ficar sem tempo aqui, sabe? Mas eu agradeço muito a minha família por ter compreendido essa minha decisão nesse momento, porque não era uma época não era tudo tão claro como é hoje, tá? Não que eu seja velha, que eu não sou muito velha. Mas era uma coisa mais difícil de se entender essas mudanças, né? E eu sou a primeira da minha família ali em casa de ser formada, de ter, né, um curso superior. Foi batalhadinho esse negócio, Então, eu acho que se não fosse essa garra do meu pai e da minha mãe, eu não seria quem eu sou hoje. E claro que eles me ensinaram muito no decorrer da vida, inclusive em outros aspectos, né? Então, eu acho que as pessoas que eu tenho que agradecer são muitas, mas não tem como não pensar no meu pai e na minha mãe nesse momento. Até porque aí tem todo um apoio deles para ter que estudar fora. Né? Eu acho que sim, quando tem essa necessidade de ir, né, para uma outra cidade para estudar, porque era um curso que... Né? E eu acho que quando a gente é mais novo, adolescente, assim como quando eu fui, a gente não sente o impacto que isso tem na vida dos pais da gente, né? Sim. Não é uma coisa que a gente que é clara, que eles estão fazendo um sacrifício para me manter aqui. Isso vem com o tempo, né? A gente vai percebendo que aquele momento lá foi difícil para eles. E a gente lembra daquela fala, né? Quando você for mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Essa é o clichê, mas é verdadeiro. Mas é verdadeiro. E realmente, assim, olha, quando você cuidar da casa, você vai saber o que eu estou falando. Quando você tiver que pagar suas contas, você vai entender o que eu estou dizendo. E de fato a gente precisa passar por esse processo de amadurecimento para compreender tudo isso. O quanto foi difícil para eles. Até no sentido emocional da distância. Sim. Porque a gente, adolescente, a gente não tem esse apego nos pais, né? E daí, depois a gente volta, né? Você reparou?
A gente é criança, a gente é grudado, daí a gente fica adolescente, a gente dá aquela desviadinha. Quando você vira adulto, quando você vira mãe, você volta para grudar. Você quer de volta, quero ficar perto. Você quer o colinho de volta, exatamente. Volta aqui que eu também quero ficar aqui pertinho agora. Eu acho que é muito legal, porque é sinal que a tua casa te deu um amor, né? Fez aquela base para que você tenha essa necessidade do retorno. Você tem o ninho, né? O ninho, bem isso. É bem essa denominação, é o ninho, é a vontade do retorno, né? E eu sempre fui muito, assim, caseira nesse sentido, assim. Eu sempre quis, por exemplo, voltar para Guaratuba. Eu estava lá em Curitiba, mas eu nunca tirei da minha cabeça a ideia de que eu voltaria. Para mim era uma coisa certa, eu vou voltar. No momento eu vou voltar. Então quando eu fiquei noiva, que daí a gente marcou casamento e tal, eu já vim pensando nisso, que eu ia ficar aqui. Você veja, a Jane muito bem definida, né? Ela, desde novinha, desde menina, ela já sabia o que queria fazer, né? Sempre bem resolvida, foi a Curitiba para estudar e já sabia como é que seria o teu retorno, o que você queria fazer da vida. Como é bom a gente falar com pessoas assim, uma mulher decidida, né? E você transmite essa segurança quando você está falando. Que bom. Eu acho que assim, como todas as pessoas, eu tenho meus momentos de dúvidas, mas tem coisas na vida que eu nunca tive dúvidas. E foram as coisas que aconteceram. Eu sabia que eu queria ser uma arquiteta, eu sabia que eu queria ter uma família, que eu queria casar, que eu queria ter muitos filhos, eu tenho 3. Então assim, tipo, não sei, eu desenhei uma vida pra mim na minha cabeça, eu tenho conseguido cumprir bastante coisa do que eu tinha imaginado, graças a Deus. Olha, que maravilha. Jane, eu peço a tua licença agora, falando nesse processo de gratidão e agradecer as pessoas para o nosso intervalo, para que eu possa agradecer a vocês que nos acompanham, aos nossos patrocinadores e apoiadores do programa Elas. Voltamos com a nossa conversa aqui com a Jane da Nil Móveis Planejados e agora nesse Direto ao Ponto ela vai contar um pouquinho para nós de como é o trabalho de vocês, Jane, como é que é a tua atuação dentro da tua empresa, o que vocês oferecem tanto, né, para os seus clientes, o que nós temos lá na Nil? Então, a Nil em si é uma loja que trabalha com móveis planejados e móveis soltos também, tá? E decorações, então a gente trabalha com toda essa parte de projetos de interiores. Anexo à Nil, eu trabalho também como arquiteta e tenho a parte do escritório que faz projetos arquitetônicos, luminotécnicos, paisagismo. Então eu estou englobando toda essa parte, né? A Nil ela veio para me dar um suporte até, porque aqui em Guaratuba a gente tinha um costume, as pessoas tinham muito costume de procurar direto o marceneiro. Então eu fui abrir a loja para poder entrar nesse nicho. E deu super certo, eu acho que deu porque as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho, né? Não era uma coisa um acesso tão restrito, que tinha ainda, nessa época, quando eu abri, tinha ainda uma questão muito de arquiteto, ser uma coisa muito elitizada. Hoje em dia, eu acho que por conta de a gente ter várias profissionais excelentes na cidade, normalizou. Ai, que bom. Porque isso que você fala é bem interessante, porque realmente as pessoas têm uma imagem, né? De que eu contratei uma arquiteta para desenhar, enfim, para pensar uma coisa assim, para pensar a minha casa de descanso, a minha casa. E não é bobagem. Primeiro que não é bobagem. Não é bobagem. Vocês têm uma visão, exatamente, uma visão muito diferente de aproveitamento, né, de espaço. Na verdade, as pessoas tinham a ideia de que contratar um profissional de arquitetura era um desperdício de dinheiro, né? E que é inacessível. Era supérfluo. Mas não é. Eu acho que o arquiteto ele acaba sendo um vetor de economia numa obra, sabe? Sim. O retrabalho, o tempo.
Então tudo isso fica muito mais fácil quando você tem um direcionamento. E a cidade tem excelentes profissionais, né? Eu não sou a única. Então eu tinha que procurar mais coisas para poder trabalhar mais no meu setor. E a loja, eu comecei com outra loja, não era a New é uma bandeira, né? Como se fosse uma franquia. Eu tinha outra loja, eu troquei o nome agora fez um ano, em outubro. Mas continuei com o mesmo segmento, na mesma indústria e tudo igual, praticamente. Para mim era só uma questão comercial mesmo, da indústria. E ficou cada vez mais fácil para eu poder criar projetos bons para casa das pessoas, nesse sentido. Porque a loja de móveis planejados me dá uma visibilidade muito grande. Ah, sim. Então aí se eu preciso de repente de uma cozinha, eu tenho, além da cozinha, eu tenho o teu trabalho, a tua prestação de serviço agregada a isso para, né, projetar tudo isso. Hoje na loja a gente tem 3 profissionais na parte de projeto. Que somos eu, a Kathleen e o Éder. Somos em 3 arquitetos trabalhando na parte de projeto. Então, todos os projetos hoje da loja saem das mãos de um arquiteto. Isso é muito legal, né? Sim. Porque a gente está conseguindo agregar esse valor a um produto, né? Então, uma das coisas que eu tenho bastante orgulho hoje na loja é isso. Não, e além de tudo isso, você consegue ainda sair de lá com as outras coisas que a casa vai necessitar, né? Então, você precisa de um estofado. Tem estofado, tem até o porta-retrato. A decoração, então, exatamente. Eu costumo dizer que eu faço da fundação ao porta-retrato, a gente trabalha, a gente consegue ajudar. Então, e isso é muito gostoso, porque aí tem todo o teu olhar de arquiteto, que faz toda uma diferença na finalização de uma residência, né? Porque aí você consegue ver que aquilo harmoniza com o ambiente que você criou, né? Na verdade, quando a gente está criando, a gente já pensa lá na frente, né? Quando eu vou projetar, eu sempre me imagino muito morando naquela casa. Então, eu sempre procuro vivenciar a casa, mesmo que no projeto ali, vivenciar quais seriam as possibilidades. Se isso vai ser prático, se não vai, se vai ser funcional. Sim, e aí nessa minha imaginação já entra a decoração, já casa tudo com fachada e já fica uma coisa só. Tenho agora finalizando 2 casas que estão finalizando agora, que a gente fez assim, eu fiz do projeto até a decoração fina. Então, é muito gratificante. Porque, às vezes o apartamento, assim, também a gente faz, mas daí você pega já ele pronto, né? As disposições e tudo mais. Agora, projetar a casa, projetar os móveis, escolher todos os revestimentos, desde a esquadria até que delícia. O tipo do porta-retrato que você vai colocar na estante, qual que é a flor, a decoração. E fazer cada casa ter a personalidade do seu proprietário, né? Que também é muito importante. Porque isso é uma coisa importante que você fala, porque você consegue vivenciar aquele imóvel e o final dessa obra, mas você tem que deixar tudo isso com a carinha do teu cliente. A cara do cliente, eu tenho que vivenciar com os olhos dele. Exatamente. Então, eu sempre faço um briefing muito, assim, eu gosto de fazer briefing de imagens com o cliente. Então, eles me mandam, eu peço assim, você olha tudo que você puder que interessante. Que você gosta de cozinha, de sala. Eu gostaria que você me mandasse tudo, não quero saber, tipo, eu gostei do muro desse ou da porta desse, da fechadura desse. Não, me manda tudo. Aí eu pego todas essas imagens e faço um briefing visual ali de imagens. Você consegue fazer uma leitura do Consigo fazer essa leitura e passar isso para o projeto. Essa é a tua forma de trabalhar. Que legal, Então, eu acho que acaba facilitando. Claro que hoje a gente tem muita facilidade de acesso a imagens, né? Todo mundo, se você for construir uma casa, você vai pesquisar várias casas na internet. Você vai entrar lá e vai procurar. Então, como as pessoas têm muita informação, elas acabam se perdendo. Elas não sabem mais se elas preferem um ou outro. Então, eu pego tudo isso e faço uma leitura e vejo onde foi que ela se identificou mais, que tipo de estilo, partido arquitetônico, cores, paletas, tudo. Olha, e aí como é que a gente vai dizer que tudo isso não vale muito a pena? Vale. Você chegar com tudo assim, que gostoso. Como todo trabalho tem vários desafios, né? Sim. Mas
extremamente gratificante. Ainda mais quando vem lá de berço, literalmente de berço, né? A gente vê que... Eu acho que assim, a entrega ali no final, você passa bastante coisa durante obra é obra, né? Não tem em qualquer lugar, obra é obra. Então a gente passa vários apertos, várias coisas assim, e eu acho, sempre na minha equipe lá, o que eu sempre prezei muito é que a gente tem que procurar soluções. Sim. Então, assim, tudo que dá de problema, vamos achar a solução. É isso que a gente precisa fazer. Sim. A única coisa que a gente precisa fazer quando você tem um problema é procurar uma solução. Exatamente. Então, quando chega no final e a gente entrega tudo para o cliente, né, e vê também a satisfação do cliente em receber aquilo daquela forma e como gostam, o carinho que eu recebo de volta também é muito... É a melhor parte. Isso só valida, né? Só valida todo o empenho, sim, né? E valida todo o esforço que você teve em construir aquele projeto. Eu fico lá escutando algumas vezes o áudio do cliente, agradecendo. Ai, que bom, que gostoso! Isso não tem preço, né? Porque é uma delícia. Isso, a pessoa depois... até tem uns conhecidos, né? Construiu a minha casa, inclusive arquiteta, tudo. E esses dias ela falava para mim, o esposo dela, ele disse assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa que você olhe, porque você vai olhar todos os dias para aquilo e você tem que lembrar de mim com carinho. Então tem que ser do teu gosto, né? Não pode ser uma coisa que você não gosta, senão você vai lembrar de mim com raiva. Sim, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, então, porque é todos os dias, né? A pessoa usa a casa todos os dias e daí se tem não era bem isso que eu queria, então não corredor pode. Apertado ou um box que bate. Então assim, você tem que pensar tudo, inclusive na funcionalidade das coisas, né? Porque qualquer coisa que dê errado... A culpa foi sua. A culpa é minha, mas além de tudo, além disso, né? A pessoa vive com aquilo, daí todo dia ela pensa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz assim, né? Por que eu não fiz diferente? E na verdade não, né? O profissional de arquitetura está ali para orientar as pessoas como fazer melhor tudo que elas querem fazer. Eu acho que é isso. É direcionar o teu cliente, não é imposição, é direcionar o cliente para o melhor que ele pode ter daquilo que ele tem possibilidade ali. E é isso mesmo, a gente consegue visualizar, quando a gente já utilizou o serviço, a prestação de serviço como a tua, a gente consegue visualizar exatamente isso que você está falando. É mostrar que tem um caminho melhor aqui, que isso vai ficar mais adequado para a realidade que você tem. E aí tem um universo imenso, né, de possibilidades, de valores, quando você vai fazer. Nossa, é incrível. Coisa doida, né? Incrível. A questão de preço, de padrões, é uma coisa tem um universo difícil. muito grande. Sim. E aí entra também uma outra questão que é um tabu muito grande que precisa ser quebrado, que é a questão do preço, né? Sim, sim. Você tem que... Porque quando a gente vende um projeto, ou uma cozinha, um móvel, um sofá, são desejos das pessoas. São realizações de sonhos. Então é muito importante, tem um significado muito maior do que vender uma caneca, não é pelo preço. Exatamente. É pelo significado daquilo. Então, quando você vai construir uma casa, a pessoa geralmente está realizando um sonho. Então a gente tem que trabalhar com cuidado aí para não estragar esse sonho. Exatamente. E não criar problemas nisso, porque senão acaba virando uma frustração. Exatamente. É muito triste. Tem que continuar fazendo parte daquela família com boas lembranças, né? Que é o que até esse casal fala para nós. Mas eu tenho conseguido. Eu acho que isso para mim representa sucesso no que eu faço, sabe? Mais até do que ganhar muito dinheiro com a minha profissão. Exatamente. Esse reconhecimento das pessoas, entendeu? É ter um cliente que me manda uma mensagem e fala assim, nossa, eu amo você por isso. Porque eu mando uma foto de um lugar que ele ama na casa e fala assim, esse lugar me faz lembrar você. Obrigada por esse lugar. Então isso é muito... Nossa, isso isso é a mola propulsora que faz você levantar todo dia e dizer, puxa, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vivo, né? Quando você tem um feedback desse, não precisa de mais nada. Os feedbacks são excepcionais. Olha que delícia. Eu acho que é a minha motivação nesse sentido. Sim. Olha, Jane, como é que as pessoas fazem para encontrar
a Nil Móveis Planejados, quem não é de Guaratuba, o nosso programa é exibido em todo o litoral, né? Tá no YouTube, então tá no mundo. Como é que a gente encontra vocês? Então, a gente tem um perfil no Instagram, que é o @Nil Móveis Guaratuba, Nil Móveis Guaratuba, depois eu pedi para eles colocarem. E a gente tem um WhatsApp, que também fala direto com a nossa equipe de projetos. E a loja fica ali na rua José Nicolau Abage, na esquina com a 29 de abril, embaixo do restaurante Egeni. Fica bem, é facinho de achar, tá ali no centro. Ótimo. E a nossa equipe está ali pronta para receber quem precisar. E o WhatsApp está aqui, tá? Embaixo da tela. Então, por favor, se você tiver alguma dúvida do que a gente conversou hoje aqui com a Jane, né? Enfim, tenha curiosidade de conhecer ou já conhece, vai visitar a loja, tenho certeza que você vai gostar. Manda mensagem aqui para dizer que viu a gente. Compartilhe esse programa, não esqueça, curta, comente, compartilhe, ajude a gente a divulgar esse projeto, divulgar o programa e a Nil Móveis Planejados. Jane, todo o programa Elas termina com uma dica de ouro. Então, eu peço para que você termine o programa Elas com uma dica de ouro, iniciando 2022 com a sua dica. Era a parte mais complicada para mim, mas eu acho que a minha dica de ouro vem da nossa entrevista. Você me fez ver uma coisa. Eu acho que agora, para esse ano, depois de tudo que nós passamos com a pandemia, e tantas coisas que tiveram, tantos problemas que tivemos, né? Tantas coisas inusitadas e aprendemos a conviver com isso. Eu acho que uma das coisas que eu vou levar para esse ano é busque soluções, não busque problemas. Busque as soluções. Eu fico muito contente de poder despertar, né, sentimentos como esse, né, do programa, poder trazer essas informações e trazer essas mensagens para as pessoas que nos acompanham, né, porque realmente você traz uma mensagem muito importante para a gente iniciar o ano, né, vamos valorizar, né, pegar de tudo que a gente viveu de ruim, né, nesses 2 últimos anos que foram muito difíceis para muitos segmentos, e eu acredito que para o teu não foi diferente, né? De aprendizado mesmo, né? E a gente descobriu uma força muito grande, porque a gente conseguiu aprender muito com isso, né? E passar por várias coisas que nunca imaginamos que passaríamos. Exatamente. Então eu acho que buscar soluções é um caminho para a gente evoluir sempre, né? Olha só. Jane, muito obrigada por você estar aqui. A minha gratidão, a gratidão no programa Elas, por você ter vindo até o programa nesse início de ano, e estar aqui passando a sua mensagem e o trabalho que você realiza em Guaratuba. Minha gratidão. Obrigada. E um feliz 2022 para você, que Deus abençoe, que você tenha assim todos os teus desejos realizados e que a vida seja só alegria e bênçãos para você. Amém, para todos nós, né? A minha gratidão a você que nos acompanha, um excelente 2022 e nos vemos na próxima quarta-feira.